Bom dia, meus irmãos. Que bom que você chegou nesse devocional. Que nessa manhã possamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva e traz um recado todos os dias para nós. Deus quer usar você nesse tempo de crise, nesse tempo de aflição, nesse tempo que para muitos já não existe mais solução. Deus quer usar você. Deus quer usar você para ser canal de bênção, mesmo que o mundo inteiro te rejeite. Ele ama você. Eu quero ler com vocês o que está em João, no capítulo 15, no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus escolheu você. Contra todas as qualificações que o mundo podia te dar, contra todas as regras, Deus escolheu você. Mesmo que o mundo inteiro diga que você não é ninguém, Deus te escolheu. Deus te escolheu apesar dos teus traumas, apesar dessa dor que invade o teu peito, apesar das noites que você vive aflito e não consegue dormir. Deus escolheu você e tem um plano lindo para a sua vida. Ele quer que você se sinta amado. Deixe nas mãos do Senhor todas as mágoas, todas as traições, todas as aflições que você tem em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu ministério, em relação aos seus negócios, seu trabalho, seu emprego, seus estudos. Coloque nas mãos de Deus. A Escritura nos diz, ela nos ensina claramente que Deus nos escolhe para realizar os seus propósitos. Ou seja, Ele olha para os seus filhos, eu e vocês, e deseja usar cada um de nós para a edificação do seu reino aqui na terra. E é nesse sentido que Ele vai nos capacitando, que Ele vai nos dando as ferramentas necessárias e Ele vai usando da forma como Ele quer. E o modo como Ele procede, como Ele realiza cada coisa, é diferente do mundo. Completamente diferente da visão que o mundo tem, da perspectiva que este mundo corrupto tem. Deus nos escolheu para sermos dele. Primeiramente, meus queridos irmãos, nós precisamos lembrar que o mundo escolhe as pessoas com base na sua aparência, nas suas posses, no seu grau de instrução, em quantos diplomas ou PhDs a pessoa tem ou nas realizações que ela tem. Por outro lado, meus queridos, Deus não faz assim. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que Ele escolhe aquilo que foi desprezado pelo mundo. E nós podemos ler em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, onde diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Seja como for, meu irmão, Deus não erra nas suas escolhas, e isso nos deixa realmente muito felizes. Afinal, Ele não faz as escolhas dele, Ele não nos amou primeiro com base nas nossas qualidades, nas nossas estratégias, na nossa inteligência, mas naquilo que Ele mesmo é capaz
capaz de realizar em nós e depois através de nós. Mesmo que o mundo inteiro possa nos rejeitar, ainda assim, Deus não nos rejeita. Ele nos ama. Mesmo que o mundo inteiro diga que nós somos loucos, que nós não sabemos aproveitar a vida, que nós estamos ali com uma mente fechada, Deus nos ama com um amor incondicional, imensurável. Desde que você esteja amando a Deus acima de todas as demais coisas, do seu emprego, da sua casa, de todos os seus bens, inclusive da sua família, porque Deus precisa estar em primeiro lugar. Isso é tão difícil para nós assimilarmos, mas é isso que nos diz a palavra. Nós precisamos buscar ter tempo, amar, adorar a Deus em primeiro lugar. E quando nós conseguirmos fazer isso, meus irmãos, as pessoas deste mundo podem até rejeitar você, mas Deus continua te amando de uma forma extraordinária e quer usar você. Assim também, Ele deseja fazer você um instrumento para realizar grandes coisas para o reino dele. Você é escolhido, você é separado. Para o mundo, você é apenas mais um. Para Deus, você é único, você é especial. Existem muitas pessoas por aí afora que ainda não conseguiram encontrar sua vida, sua identidade, sua vocação. Mas seu coração bate forte e se alegra quando escuta a voz de Jesus. Afinal de contas, como é que alguém pode descobrir sua identidade na igreja, sua vocação? Como descobrir que você é escolhido? Isso é tão fantástico. Quando você consegue ter um encontro real com Deus. E quando você faz parte da igreja, a igreja somos todos nós, não é um pavilhão, não é uma casa, a igreja somos nós somos os membros e Cristo é a cabeça da igreja que nos comanda, que nos dirige, que nos sustenta, que nos encaminha neste mundo afora e nos capacita quais são as tarefas que nós devemos fazer. E quando nós passamos a descobrir a nossa identidade como filhos amados de Deus, isso não tem preço, isso é sobrenatural. Queridos, nós descobrimos que somos escolhidos por Deus na medida em que nós vamos conhecendo quem é Deus. Quais são os seus atributos? Na medida em que nós vamos descobrindo a importância dele na nossa vida, na medida em que nós vamos conhecendo toda a história do que ele já fez por nós, então nós passamos a sentir a necessidade de fazer mais, de nos ofertar mais, de ficar mais tempo com Ele, de buscá-lo face a face e conhecê-lo profundamente. Afinal, o escolhido de Deus, quando descobre essa graça em sua vida e confia tudo a Deus, a sua esperança não está mais em sentimentos, a sua esperança não está mais em números, a sua esperança não está mais naquilo que os outros pensam, mas ela está naquele que o escolheu, naquele que o separou do mundo. Como diz a palavra, a sua esperança, a sua confiança
está naquele que o libertou das trevas e o conduziu para a sua maravilhosa luz. E na medida que nós temos clara a nossa identidade de filhos, de escolhidos, então nós sabemos viver o sofrimento sem sofrer, o dia a dia com tempestades sem nos abalar, porque a nossa confiança, a nossa esperança, ela não está mais em sentimentos, em circunstâncias, mas ela está naquele Todo-Poderoso que desde a eternidade sonhou com a nossa vida, nos escolheu, nos separou, desde o ventre da nossa mãe somos dele. João Batista, o precursor, aquele que foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe para anunciar Jesus Cristo. Ele é um dos grandes exemplos de reconhecimento de quem realmente é escolhido por Deus. Aquele que anunciava Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Salvador, o nosso Messias, dizia: eu vos batizo com água para a remissão dos vossos pecados, mas há de vir aquele que vos batizará no Espírito Santo e no fogo para vos purificar. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Você pode começar a entender quais são as características de um escolhido. Aqui nós vemos a humildade de João Batista. Essa deve ser a humildade de todos aqueles que são escolhidos de Deus. Ele fala do seu batismo, que servia apenas para perdoar o pecado das pessoas naquele momento. É como se fosse uma confissão. João não se envaidece do que ele fazia, não fica orgulhoso, prepotente, e aos poucos ele vai preparando o povo, ele vai preparando aquele ambiente para receber o novo batismo trazido por Jesus. E este batismo trazido por Jesus, ele é o batismo da salvação eterna. Aquele batismo que purifica o corpo, que purifica a alma, que purifica todo o nosso ser e que traz sentido à nossa vida e nos dá condições de escrevermos uma nova história e apagar tudo aquilo de mal, de dor que aconteceu no passado. E quando João diz: aquele que vem depois de mim é muito mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, ele está se colocando no lugar de todas as pessoas comuns, assim como eu, como você, que podemos anunciar as boas novas da salvação, as boas notícias de um Jesus que batiza, que liberta, que perdoa, que salva, que cura e que um dia voltará para buscar a sua noiva. Queridos, o próprio Jesus fala que aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. E assim, João sabe tão bem discernir o seu lugar como um escolhido de Deus. Queridos, são os escolhidos que ofertam a sua vida inteira pelo reino. São os escolhidos que arriscam a sua própria vida para que o mundo inteiro conheça Jesus Cristo de Nazaré. Conheça o amor, as suas obras, o seu poder. Foi assim com João Batista. Foi assim com Maria.
A mãe de Jesus e José, que arriscaram a sua própria vida, tendo que fugir para não serem mortos com o menino Jesus. Mas, apesar de todos esses obstáculos, inclusive risco de morte, eles disseram sim para Deus. Foi assim com todos os homens de Deus, grandes homens de Deus, os discípulos de Jesus e apóstolos que vieram depois, profetas que sofreram perseguições, que ofertaram a sua vida pelo reino de Deus. Os escolhidos são aqueles que não apenas tiveram acesso à palavra, que leem a palavra, mas também a aceitam cada uma dessas palavras como verdade para a sua vida e se agarram a essa escritura com todas as suas forças. Queridos, as principais características dos escolhidos são que eles se colocam totalmente à disposição de Deus para que os planos dele, os sonhos dele, os propósitos dele se realizem em suas vidas. E são pessoas que têm coragem, ousadia, arriscam as suas vidas para proclamar a boa notícia da salvação. O escolhido, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele é uma pessoa que tem visão. Ele enxerga muito além das circunstâncias que estão ao seu redor. Ele tem o desejo de se destacar, mas ele não aceita ser só mais um na congregação, porque ele quer fazer mais pelo Senhor, não por orgulho, mas por amor, por gratidão, por tudo que Deus faz e fez na vida dele. Por ser um escolhido de Deus, ele se sente tão honrado que ele deseja fazer o melhor para o reino. O escolhido, ele luta para ter uma vida santificada que glorifique ao Senhor Jesus. O escolhido, ele é a testemunha do caráter de Deus aqui na terra. Os santos que Deus escolhe são pessoas comuns, como eu e você. Não que nós sejamos santos, nós fomos santificados por Jesus, pela sua obra lá na cruz. Pessoas que vão ao supermercado, que estudam, que trabalham, que por vezes até brigam, que pecam. São esses os preferidos de Deus para os tornar santos, para moer e remoer, destruir e quebrar todo aquele vaso, um vaso que era uma vergonha. Deus deseja fazer um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de valor. Se essa alegria dos santos também é a alegria do seu coração, meu irmão, é porque você também é um escolhido. Se você tem esse desejo no seu coração e arde esse desejo de fazer mais e mais pela obra, pelo reino, é porque você é um escolhido. Nós sabemos que Deus usa até os incrédulos corajosos, mas muitas vezes os cristãos covardes que ficam em cima do muro são deixados de lado. Você e eu somos escolhidos por Deus para um propósito divino. Por isso não tenha dúvidas e nunca recue diante das dificuldades. O seu chamado, ele é tão íntimo e tão forte que se torna irrecusável. A verdade é que antes
que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, já existíamos na mente do nosso tremendo, soberano, altíssimo Deus, e todos os propósitos sublimes que Ele tinha com a nossa vida já estavam em seu pensamento para que Ele pudesse usar na vida daqueles que o serviriam, daqueles que o honrariam na evangelização da humanidade para Ele. E você, meu irmão, minha irmã, você é escolhido. Tome essa posição de escolhido de Deus e persevere na fé. Deus certamente quer se dar a conhecer mais e mais para milhares de pessoas através do seu testemunho. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar perseverança, determinação e coragem de ofertarmos também nossa vida pelo seu reino, por uma grande salvação de almas, por muitas almas que ainda estão nas trevas, que eu e você possamos ter coragem de ir até elas, anunciar que nós temos um Senhor que pode transformar uma vida de tormento numa vida feliz e abençoada. Você crê? Shalom, shalom. Deus abençoe você poderosamente. Comece agora sendo canal de bênção na vida dos seus amigos, compartilhando essa mensagem.